Olá, meus irmãos, estamos aqui para compartilhar mais uma palavra de Deus para a sua vida. E a palavra de hoje é profundidade. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Vem tuas armas agitar, porque pois eu quero. Quero beber, Para isso, nós vamos ler o livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 1 até o versículo 5. E diz assim: O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul, ao sul do altar. Então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e, enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água, que chegava ao joelho. E mediu mais 500, e levou-me pela água que batia na cintura. E mediu mais 500, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Bem, nesse contexto aqui, o povo de Deus ele estava exilado na Babilônia. E Deus deu essa visão ao profeta, né? O profeta Ezequiel ele vinha de uma linha sacerdotal, né? Provavelmente, antes do exílio, ele servia na casa do Senhor. E o profeta Ezequiel ele é conhecido como o profeta da esperança, né? Ao longo do livro de Ezequiel, Deus vem falando com ele, e ele é usado como instrumento de Deus para poder trazer repreensão ao povo, mostrar ao povo que eles estavam caminhando por caminhos que não eram bons, né? A idolatria estava imperando no povo de Deus, e isso traria consequências para o povo. Nos capítulos anteriores, antes do capítulo 47, Deus ele vai mostrando para Ezequiel o templo e dando visões com relação a partes do templo, as medidas, né? E no capítulo 47 especificamente, a gente pode ter uma interpretação, né? A gente sabe que ao longo da Bíblia o Espírito Santo ele é representado pela água, né? Então eu queria nesse vídeo de hoje dividir, né, esse versículo pelos níveis de profundidade nessas águas, nesse rio, que era o rio de Deus, que é o do Espírito Santo, tá? Então, o primeiro nível, as águas batiam no tornozelo. O que a palavra de Deus pode nos mostrar com isso, pode nos revelar com isso? O início da caminhada cristã, né? Aquela primeira fase onde você ouve e atende o chamado de Deus para a sua vida ministerial. Então, você está caminhando ainda com a sua vontade, porém você já está experimentando num nível raso, superficial, o agir do Espírito Santo sobre a sua vida. Isso não quer dizer que quanto mais tempo você tiver de vida cristã, você vai estar em níveis mais profundos. Isso não tem relação com o tempo, em si com um nível de intimidade, um nível de busca que você faz ao longo da sua caminhada. Então, pode ter pessoa com pouco tempo que conheceu Jesus no nível profundo de intimidade, no nível intenso, mergulhado no Espírito. E pode ter pessoas que têm uma caminhada cristã de muitos anos que ainda estão com água nos tornozelos. O segundo nível já é um nível um pouco mais intenso, né? Que são águas nos joelhos. O joelho representa a oração. E nesse sentido, a gente entende que essa etapa é uma etapa mais profunda, onde você já tem aquela rotina de oração, você já tem uma vida intensa de oração, você já tem um diálogo estabelecido com o Espírito Santo. Então, essa água no nível dos joelhos representa essa intimidade aumentada por meio da comunicação com o Espírito Santo. Porém, você ainda tem condições, tem um controle para poder se deslocar dentro desse rio. Você ainda tem
a possibilidade de escolher para onde você quer ir. O terceiro nível já é um nível um pouco mais profundo, né? As águas batendo nos lombos. E o lombo aqui nesse sentido representa a vulnerabilidade humana. Os órgãos vitais, os nossos órgãos vitais, eles estão nessa região, né? Então aqui a gente já começa a ficar um pouco mais vulnerável, né? Na nossa infância a gente aprende que se a gente vai no mar, no rio, se você está com água no tornozelo, água na cintura, você está em segurança. Passou disso, você fica à mercê daquela água, né? E era muito comum as pessoas mais antigas falarem: o mar não tem cabelo, não tem onde se segurar. E é justamente por isso, porque com a água até a cintura, né, até os joelhos, tornozelos, você consegue ainda ter um certo controle. Quando você começa a experimentar um nível mais profundo, você vai dando controle à realidade que você está inserida. Então a água ela vai ter um poder maior sobre a sua vida. E nesse caso o Espírito Santo ele já está começando a dominar quase que completo a sua vida. E o nível mais profundo é aquele nível que você só consegue nadando. Você não consegue mais tocar o chão, você não consegue pôr o pé no chão. E o interessante desse nível é que você está cercado por água por todos os lados. Você está mergulhado, você está imerso naquilo dali. E o que eu queria compartilhar hoje com vocês também é que nesse nível profundo você pode desfrutar de uma dependência total. Você já não tem mais controle. O rio ele vai te conduzir para onde ele quiser, para onde a água estiver correndo. No caso, o Espírito Santo ele vai estar te levando para onde ele determinar e você não vai ter como resistir, porque você já está no nível profundo. Você já não consegue tocar o fundo daquele rio. E existem alguns acessórios, né? E aí é nisso que eu queria falar com vocês. Existem alguns acessórios utilizados para mergulho. Eu tenho aqui um equipamento. Vamos ver se vocês conseguem ver. Isso aqui é chamado cinto de lastro. É pesado. Isso aqui são placas de chumbo. Para que serve esse cinto de lastro? Esse cinto de lastro ele faz com que você faz um cálculo do seu peso corporal e em que nível você quer mergulhar. E com esse cinto de lastro, a força que tende a te levar para a superfície, ela vai deixar de exercer uma força no seu corpo e você consegue ficar no nível mais profundo. Então o cinto de lastro ele faz com que o mergulhador, eu nunca mergulhei, nunca utilizei esse equipamento, mas ele tem condição de fazer com que o mergulhador fique como se fosse planando em um nível, né, que o seu corpo não seja levado à superfície. Isso aqui é um equipamento bem interessante para quem quer mergulhar profundamente. Outro equipamento interessante é a máscara de mergulho. Vou tentar colocar aqui. Essa máscara, ela permite com que você consiga enxergar debaixo d'água. Você consegue ver o que está à sua volta. Ainda que a água seja um pouco turva, com o auxílio dessas lentes, desse isolamento que é feito, você tem condições de enxergar na subsuperfície, né? na parte de baixo da água. Então, outro acessório interessante para quem quer mergulhar profundo é o óculos. E o último, o snorkel. Gosto de álcool, cara. Álcool gel. O snorkel, ele é um equipamento que faz com que o mergulhador tenha condição de, ao mesmo tempo que ele está com a sua cabeça debaixo d'água, ele consegue deixar a ponta do snorkel para fora d'água e ele consegue respirar sem ter que vir à superfície. Então esses são alguns acessórios que os mergulhadores podem utilizar. Fabrício, o que você está querendo dizer com isso? Hoje nós temos alguns acessórios que podem fazer com que nós tenhamos experiências profundas no espírito. E esses acessórios fazem parte do processo de santificação. Mas essa é uma palavra para o próximo vídeo. Graça e paz a todos, que Deus abençoe. Até semana que vem.